Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição falando do imposto de renda. Ontem foi o último dia do prazo de entrega da declaração. E olha, a Receita Federal recebeu mais de 34 milhões de declarações neste ano. O número é quase 7% maior do que o registrado no ano passado. Mais de 34 milhões e 168 mil declarações de imposto de renda foram entregues à Receita Federal este ano. O prazo terminou à meia-noite desta segunda-feira. A quantidade de entregas ficou acima do esperado pelo órgão, que previa o recebimento de 32 milhões e 600 mil documentos. O número de declarações entregues foi 6,8% maior do que no ano passado, quando foram enviadas cerca de 32 milhões. Segundo o Fisco, quem não entregou dentro do prazo pode enviar agora, mas já está sujeito ao pagamento de multa, que pode variar de R$ 165 até 20% do imposto devido. Ao todo, as restituições devem ser pagas em 5 lotes, para mais de 3,5 milhões de contribuintes. O primeiro lote já foi pago no dia 31 de maio. O valor cai diretamente nas contas informadas na declaração ao final de cada mês, sendo o último em setembro. Falando de educação, o Enem 2021 será realizado nos dias 21 e 28 de novembro, com prova impressa e digital. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, numa rede social. O Enem é o maior exame para entrada no ensino superior do país. As notas da prova podem ser usadas para participar de programas como o SISU, ProUni e FIES. Mudando para coronavírus, nesta noite deve chegar ao Brasil mais de 900 mil doses da vacina da Pfizer. É o 6º lote do imunizante que desembarca em Viracopos, em Campinas. Em um voo programado para aterrissar nesta noite no Aeroporto Internacional de Viracopos, no interior paulista, chega o 6º lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. Nesta remessa foram enviadas 936 mil doses do imunizante. Para esta semana, a Pfizer reservou 3 voos que vão totalizar 2 milhões e 400 mil doses. Além desse 6º lote, estão confirmadas viagens para esta quarta e quinta-feira. Todos os voos partem de Miami, nos Estados Unidos. Até o momento já chegaram 3 milhões e 400 mil de 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A Pfizer diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. A nova regra de armazenamento da Pfizer vai permitir que todos os municípios recebam a vacina. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Olha, um redemoinho com cerca de 30 metros de altura assustou os moradores da região de Brejo Bonito, que fica no sul de Goiás. O fenômeno se formou na tarde de ontem e durou cerca de 2 minutos. O Centro de Meteorologia do Estado informou que nesta época do ano é comum a formação de redemoinhos na região, que podem chegar a até 40 metros de altura. Esse tipo de redemoinho começa a se formar e logo perde a intensidade, mas pode até danificar telhas. Esse acabou afetando a rede elétrica da região. E já que estamos falando do tempo, em Cuiabá a temperatura mínima é de 21 graus, mas a máxima pode chegar a 32 graus. Então vamos ver como ficam as temperaturas hoje em todo o Brasil. Nesta terça-feira, áreas de instabilidade ainda vão atuar sobre a região sudeste do país por causa de uma mudança na direção dos ventos. A expectativa ainda é para tempo instável e chuva a qualquer hora, especialmente entre o Rio de Janeiro, Zona da Mata, sul de Minas e em parte do norte e leste paulista, o que inclui a região da capital. O dia vai começar com sol e chove apenas entre a tarde e a noite, na região de Vitória, em Belo Horizonte e até em parte do Triângulo Mineiro. Na região sul do país, a atuação de uma massa de ar frio de origem polar provoca geada ao amanhecer entre a Serra Gaúcha e Catarinense. Ao longo do dia, a geada se dissipa e o sol predomina em toda a região. Também não há expectativa de chuva na região centro-oeste, no estado de Rondônia, no sul do Amazonas, centro-sul do Pará e entre o Tocantins e o interior do Nordeste. Por causa da circulação de ventos, o tempo fica instável e chove desde cedo sobre as capitais Aracaju e Maceió e entre a região de Boa Vista, o sul do Amazonas e o oeste do Acre. Nas demais áreas do norte e do nordeste,
A expectativa ainda é de sol pela manhã, com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. O dia começa com 21 graus em Cuiabá e a máxima é de 32, e em Porto Alegre, dia frio, com mínima de 7 e máxima de apenas 20 graus. E hoje encerra essa edição com uma notícia de esporte. No ano em que completa 68 anos, o ex-jogador de futebol Zico receberá uma homenagem da Casa da Moeda. Vamos ver? Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e ídolo do Flamengo, Zico, será homenageado em uma coleção limitada de medalhas. A medalha Juventude na Gávea, por exemplo, retrata o momento em que o jogador estreou no Flamengo, um período marcante na história do jogador e de todo flamenguista. A série é composta por 5 medalhas em ouro ativo financeiro, retratando 5 momentos importantes da vida do atleta. A infância de Zico, a juventude na Gávea, o topo do mundo, a maestria em Udine e, finalmente, o reinado em Kashima. Uma oportunidade de investimento especial para colecionadores, já que cada uma das medalhas da série terá triagem limitada a 100 exemplares. Zico disse que ficou muito feliz com a homenagem e que todo o esforço durante a sua carreira valeu a pena. As medalhas poderão ser adquiridas através do site oficial da Clube da Medalha. Ele merece, né, gente? Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando de um alerta da Fiocruz sobre o aumento nos casos de coronavírus aqui no Brasil. Você não pode perder, é daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais!